Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor, o canal dos fundos imobiliários. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2024, que acabou de sair do XPPR11, XP Propriedades. A gente vai ver aqui informações importantíssimas aí a respeito das transações, o que a gestão está fazendo para resgatar o fundo do poço. É isso mesmo, o fundo do poço. Então, vamos ver aqui informações importantes aqui dos PPR11. Fique conosco, se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve aí no canal, ative as notificações e deixa o seu like. É tudo de graça, eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, você vê algumas informações aqui detalhadas, né? A gente vai fazer um apanhado daqui do que é de mais importante. Então eu vou deixar o link desse relatório gerencial na descrição do vídeo e o link também do nosso grupo do Telegram, grupo aberto, que você pode conversar comigo e com outros investidores também lá. Vamos lá então, falar aqui do XPPR11, esse fundo que é um fundo de lajes corporativas essencialmente, né? Também pode investir em educação e hospitais, mas eh, imóveis, né, de escolas e faculdades e hospitais também, mas essencialmente hoje é um fundo de lajes corporativas, tem desde dezembro de 2019, começou um pouquinho antes da pandemia, né? XPPR11 é o código de negociação, atualmente com patrimônio líquido de 457 milhões de reais, mais de 45 mil cotistas, quase 46 mil, né? Sofredores aí, né? Dentro do barco, será que o barco afunda de vez? Então, é complicada a tua situação hoje do XPPR11. Lajes corporativas, então, XP Vista Asset Management é a gestora administrada pela Vortex DTVM, que tem taxas aí de administração, provavelmente pagando a menor aqui, 0,75%, né? Sobre o valor de mercado, sobre patrimônio líquido, não fala aqui, mas está pagando aí provavelmente a menor taxa. Se estiver pagando sobre o valor de mercado, melhor para o cotista aí que não está sendo onerado tanto, que o fundo não está rendendo aquilo que tem que render, mas se for com base no valor patrimonial, realmente aí é decepcionante. Bom, taxa de performance prevê também, mas com certeza não deve estar pagando, não é possível fundo performando do jeito que está, pagando taxa de performance, que performance aqui é IPCA mais 6%, com certeza não deve estar pagando, até mesmo eticamente, né? Pela a situação do fundo hoje, nem deveria ser cobrado caso em algum momento, em algum mês excepcional, fizesse jus aí a esse pagamento. Bom, setembro, o fundo anunciou novamente 7 centavos por cota, que tem feito desde janeiro de 2024 e que anuncia seus proventos no último dia útil do mês que ele faz referência, então anunciou no dia 30 de setembro, paga 10 dias úteis depois, vai pagar no dia 14 do 10, hoje é dia 8, vai pagar no dia 14, tá? Fechou a 16,51, praticamente aí o que está agora, dia 8 de outubro, 7 de outubro, né? Não, hoje dia 8 de outubro, basicamente é o que está esse preço aí no mercado, tá? E tá com dividend yield analisado ali com base no valor de mercado de 5,1%. Se for com base no valor patrimonial, né, que é em torno de 60 e poucos reais, aí realmente é ladeira abaixo, né? É um fundo na base 100, tá? Que atualmente, patrimonialmente, custando 60 e poucos reais a cota, mas de mercado agora 16,51. Fundo que ainda teve uma queda bem alta aí na rentabilidade de agosto para setembro, tá? A gente vai ver isso aqui mais para baixo. O fundo divulgou fato relevante aí com a intenção de vender 75% das suas ações da REC 17, que detém aí o edifício Faria Lima, né? 40% do edifício Faria Lima, é a fração ideal. E o fundo, então, está ali em fechamentos. A gente tem, inclusive, uma projeção de quanto vai ficar o patrimônio líquido. Fique conosco que a gente vai falar isso aqui mais para baixo, está lá no final do relatório. Bom, mais para baixo, aquele fala das obrigações do fundo. O fundo tem negociado aí algumas carências, né? Prorrogado aí algumas carências. Ele está com carência, inclusive, ó, dos CRIs de agosto e de setembro, tá? Agosto e setembro, o fundo não está pagando aí a amortização e os juros remuneratórios de todos os CRIs que ele tem aí na sua carteira, né, como devedor. Então, o fundo, inclusive os resultados do fundo, então não está considerando aquelas despesas financeiras, né, que oneram bastante os fundos, ainda mais os fundos bem alavancados ali, descontrolados em suas alavancagens, e onera bastante, a gente tem visto, não só no XPPR11, mas em outros fundos, principalmente de lajes corporativas, né? Bom,
Aqui a gente entrando no fluxo financeiro, a gente verifica, não, então aqui o fundo tem receitas de locação de 1.250.000, 67.000 de rendimento aí de caixa, né? E nas despesas 707.000 e a gente vê aqui, ó, onde é que a gente vê que ele não está pagando aí as suas despesas financeiras, basicamente os encargos dos seus financiamentos, né? Aqui nas despesas financeiras, ó, zero. Setembro, zero. Então, o fundo ainda está aqui exercendo o seu direito, a sua negociação que ele fez em relação à carência de todos os CRIs da carteira, então não está pagando despesa financeira. Teve um resultado aqui de 620.000, distribuiu 512.000, então fez ali um caixa momentâneo, né? E distribuiu novamente 7 centavos por cota. Se a gente pegar aqui os últimos 12 meses, o fundo distribuiu mais do que o resultado, queimou um pouquinho de caixa aqui nos últimos 12 meses, mas em 2024, né, teve uma redução aí de 3 centavos na distribuição, e o fundo então tem aqui uma distribuição menor no ano de 2024 do que os resultados auferidos. Mais para baixo a gente vai verificar aqui, né, como é que está a linha dos resultados e o gráfico, né, por receita e por despesa, como é que está, né? Então o fundo aqui segue aí praticamente, né, desde esse mês aqui pagando, tendo carência aí nos seus CRIs, né? Prorrogou agosto e setembro, então já está há 4 meses praticamente não está pagando as suas despesas financeiras, né, os encargos dos financiamentos, em que a gente vê que como onera aqui, né, os encargos oneram aqui os resultados do fundo. Então o fundo tem tido melhores resultados, né, nos últimos meses por conta dessa carência nas amortizações e nos juros remuneratórios desses CRIs, né, desses CRIs. E a gente verifica a linha cinza aqui, que é a linha dos resultados, né, nesses últimos 3 meses aí praticamente acima da linha da distribuição, que manteve os 7 centavos por cota desde janeiro. Bom, mais para baixo a gente vai verificar aqui a distância que está atualmente o valor patrimonial para o valor de mercado. Então a gente verifica aqui que é um fundo na base 100, começou na base 100, mas está ali já com os imóveis bem desvalorizados, né? Os imóveis ali de Barueri praticamente estão se desvalorizando pela baixa procura ali, né, dos imóveis. A gente verifica que a gente vai ver que o estoque de ocupação, de vacância, né, das lajes corporativas ainda está bem alto. E então o fundo amarga aí uma desvalorização dos seus imóveis aí periodicamente, né? E aqui o que a gente verifica é uma distância muito grande, né, em relação ao seu valor de mercado, quase um fundo na base 10 obrigatoriamente, né? Isso também reduz a liquidez, né? Que a liquidez basicamente, que é a queda no valor de mercado também reduz a liquidez. A gente pode ver na tendência aqui no gráfico, né, da linha azul clara, como também o gráfico aqui de colunas da liquidez diária, média diária no mercado, como também cai proporcionalmente. Dentro da liquidez aqui, a gente verifica o fundo tem um volume negociado no mês foi de 2.800.000, então muito baixo realmente por conta do valor de mercado atual. E mais para baixo também a gente vai ver a rentabilidade, que no mês teve uma queda de 10% praticamente, basicamente no valor da cota, né? O fundo estava sendo negociado em agosto em torno de 18, 19 reais. Uma queda ali de apenas R$ 1, R$ 1,50, R$ 2 já é o suficiente para cair 10% atualmente no fundo, né? Então o fundo realmente amargando, né? Mais uma queda bem elástica. Então a gente vê que aquilo que está ruim ainda pode piorar, né? Então a gente vê isso aqui no XPPR11. Aqui a gente vê a distância que ele está, né, na performance da carteira do IFIX, né? O valor de mercado do fundo mais os rendimentos somam R$ 37,62 e o valor de mercado atualmente é R$ 16,51. Basicamente aqui no portfólio não alterou nada ainda, né? Está em negociação e a venda de parte do edifício Faria Lima, né, com participação na REC 17. Todos os seus contratos são contratos típicos, maior locatário é a Shopee, seguido da Uber e da Cielo, os 3 maiores aqui, representando mais de 50% da sua receita, né? A Shopee, Uber e Cielo. E o IGPM 42% que é reajuste dos contratos e IPCA 58%. E em setembro vai ser reajustado em torno de 3%
aí da sua receita. Seus contratos, 95% vence a partir de 2026 e a vacância atual, né, aumentou ali de julho para agosto 44%, né, 44%. Isso aqui é o grande calcanhar de Aquiles que o fundo tem hoje por conta dos imóveis de Barueri, praticamente, né? Ali por conta dos imóveis de Barueri, mas o da Faria Lima, né? Que se esperava ali uma procura bem grande, uma alocação bem rápida, a gente também vê que também não foi dessa forma, né? E a gente vai ver no detalhamento dos contratos mais para baixo. Atualmente, então, ele tem aqui, ó, 51% no Edifício Evolution, no E-Tower 30%, ambos ali em Barueri, e no FL Plaza, que fica ali na Faria Lima, 18%, né? São 3 imóveis performados, 206 conjuntos, né? Prontos, então é bem grande, né? A gente verifica aqui o número de locatários são 14, vacância física 44%, assim também como a financeira, não tem inadimplência, pelo menos isso, né? E atualmente são 65 mil metros quadrados de área bruta locável, são esses 3 imóveis aqui. Esse da Faria Lima aqui é novo, né? Imóvel novo. Esse aqui são outros 2 imóveis que o fundo tem participações ali parciais no total do edifício, ó, 65% aqui no Corporate Evolution, né? No 50% no E-Tower e 30% no Faria Lima. Bom, mais para baixo aqui a gente vai verificar o detalhamento dos contratos. Então a gente verifica como lá em Barueri os imóveis estão vagos, são várias áreas vagas, é muita coisa mesmo. Olha só aqui, ó, tudo isso aqui, também isso daqui. Então praticamente o imóvel é um imóvel fantasma, né? Deve rolar feno e tudo lá, né? Rolar feno igual o Velho Oeste. E então aqui nas Cidades Fantasmas, aqui também, ó, vago, 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 vago. Então muita coisa vaga. E o que a gente pensou que ia despontar, mas também que não foi aquilo que se esperava, tá metade praticamente aqui, né? Pelo menos na contagem aqui, mas não é a metade da área bruta locável, tá? A gente verifica que a Shopee ocupa mais de 4.200, o Uber 3.700 metros quadrados. E essas áreas vagas aqui praticamente somam aí 2.500 metros quadrados. Então, ele está bem locado, sim, está bem locado, mas a gente pensou que a procura ia ser muito maior e o preço, né, praticamente ele ia ser também mais interessante e não foi aquilo que se esperava, na verdade. Aqui é aquilo que eu falei em relação ao mercado lá de lajes corporativas em Alphaville, ó, 32,5% das lajes corporativas lá ainda estão vagas, e isso segue já há algum tempo, ó, e não melhora aí desde 2021 praticamente. Então lá ainda está uma situação bem complicada. E o que tinha melhorado lá na Faria Lima, né, como referência, o que tinha melhorado ali em 2022, a gente verificou que no meio de 2023 começou a piorar, né, e praticamente agora 12% das lajes corporativas daquela região estão vagas, né, e aumentou, e era em torno de 5% em média, agora está em 12%. Então a situação lá também não está tão confortável, né? E segue aí essas questões das lajes corporativas como fator preponderante para as empresas, né? Bom, aqui é o estudo, né? E como vai ficar o patrimônio líquido depois da venda do Faria Lima. A gente verifica atualmente, né? Não mostrou aqui, mas a gente vê hoje que o fundo tem mais passivos, metade, na verdade, dos passivos, metade dos seus ativos são financiados com recursos de terceiros. Então, metade dos seus ativos são financiados com recursos de terceiros. Isso significa que foram financiados e paga-se juros e encargos em relação a esses imóveis, tá? E o fundo se afundou por causa disso, né? Exatamente na alavancagem, o fundo atualmente tem quase 500 milhões em alavancagem, é um fundo de quase 1 bilhão de patrimônio de ativo, metade é financiado com recursos de terceiro. Então é difícil, né? Atualmente, nos juros altos que está aí o país, inflação aí correndo solta, sustentar isso aqui é complicado e é o que aconteceu com o fundo, não conseguiu aí sustentar essas questões aí que o Brasil passou, né, em relação à alta primeiro do IGPM, depois do IPCA, alta da Selic também, que consequentemente aumenta todos os, né, os juros no Brasil. Então, muito complicado para
o fundo sustentar isso. E é o que a gente viu, o fundo caiu bastante nesse período aí. E a expectativa do fundo, né, com a venda do Faria Lima, é justamente diminuir as suas alavancagens, a sua dívida, consequentemente também vai reduzir os seus ativos, tá? Então, aqui ele fala sobre o cálculo gerencial dos passivos líquidos. Atualmente o fundo tem obrigações por securitizações de 418 milhões, ativos de necessidade de liquidez. Então aqui ele basicamente elencou os passivos, né? Elencou os passivos líquidos pós-transação, 91 milhões. Isso aqui são os passivos líquidos, ou seja, depois da venda do Faria Lima por 373 milhões, que é a pretensão dele. Então, até os passivos que hoje somam quase 500 milhões vão reduzir para 91 milhões. E quanto vai ficar o patrimônio líquido, né? E aí ele colocou aqui, ó, o patrimônio líquido após a transação vai para 378 milhões, vai reduzir por conta também da redução do ativo, né? Vai reduzir o ativo, vai vender o ativo, vai reduzir os passivos vinculados a esse ativo. Então, o patrimônio líquido atual vai ser de 378 milhões. Essa é a previsão após a negociação do Faria Lima, beleza? Aqui é atualmente, e aqui na alavancagem a gente vê que o fundo aí nas contas a pagar do fundo, né? São as alavancagens que ele tem vinculadas aos seus imóveis. Todos eles têm dívida, né? 602 milhões de reais o saldo devedor. Eu falei 500, não, é 602 milhões o saldo devedor atual. Fundo com passivo enorme e isso vai reduzir bastante então com a venda da sua participação no REC 2017. Então é interessante essa negociação. Aqui a gente verifica as obrigações que o fundo tem atualmente, né, necessitando inclusive de muito caixa, porque o que a gente verifica aqui na projeção de caixa são resultados de caixa negativo, ou seja, o fundo pode não ter, caso não se concretize aí algumas negociações que o fundo tem feito, possa ser que o fundo não tenha caixa para cobrir as suas despesas nos próximos meses. Beleza? É isso aí. Nada tão ruim que não possa piorar. O fundo tem uma luz no fim do túnel. Se tudo ocorrer conforme o fundo está falando, ali vai ter um suspiro, né? Só um suspiro para que o fundo possa retornar aí, né, suas condições aí dos imóveis performando da maneira que tem que performar, que são belos imóveis, bons imóveis, e realmente o fundo aí sofrendo muito com são os seus financiamentos e com a vacância também, né? Não é só ali a alavancagem, mas a vacância também, o fundo tem perdurado essa vacância próxima aos 50%, que também é muito complicado manter as dívidas assim. Beleza? É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixe suas sugestões e opiniões a respeito também do XPPR11. Eu não tenho investido no fundo, né? Não tem intenção nenhuma. Para mim não é uma oportunidade. Acho que pode piorar, dependendo aí do cenário, pode piorar bastante. Então o risco é muito grande, né? Para quem gosta de arriscar, tá aí, é um risco aí, mas saiba que a chance aí é muito ruim. E a gente tem visto isso em outros fundos, né? Que não estão tão piores quanto o XPPR11. Inclusive, tem uns que nem chegam perto das condições que o XPPR11 está, mas também tem sofrido aí por conta, né, desse risco que a gente tem visto no mercado dos fundos de lajes corporativos. Beleza? É isso aí então. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.